Olá, peixes! Vamos para a nossa tiragem para entender como serão seus próximos 30 dias? Para isso, eu vou pedir que vocês respirem fundo, peçam para os seus mentores e guias uma orientação. Peço licença e proteção ao meu anjo de guarda e que ele consiga envolver cada um do anjo de guarda de vocês. Que seu anjo de guarda te envolva com carinho, com amor, que te ajude a ter compreensão sobre os próximos 30 dias, sobre sua vida, tá? Lembrando sempre que esta é uma tiragem coletiva, então caso vocês queiram uma consulta na energia de vocês, clica no link na descrição do vídeo. Outra coisa, é sempre preciso adaptar a situação, que tudo que é falado aqui na vida de vocês, tá? Este vídeo é válido pelos próximos 30 dias, belezinha? Não deixa de curtir, de se inscrever no canal para ajudar a tia, combinado? Então vamos lá, peixes, respirar fundo, se concentra, descruza as mãos, pernas, braços, dedos. Ajeita a coluna, o pescoço, alguns de vocês estão bem tensos pelo que eu estou sentindo aqui. Mas vamos entender como serão os próximos 30 dias do Pisciano Tarô. Qual é o lado luso que estará em evidência para vocês nos próximos 30 dias, peixes? Ó, já pulou alguém aqui. Pisciano, parece que tudo tá sendo um pouquinho sofrido para vocês. As coisas estão querendo ou fugir do controle, ou vocês estão querendo controlar demais as coisas. Me parece que existe muita rigidez. Alguns aqui perceberam ou estão para perceber que estão passando por algum tipo de ciclo kármico também, tá? Mas vamos entender o que você não está enxergando, qual é o lado sombra dos próximos 30 dias, porque não está tão em evidência assim. O que não está em evidência para o Pisciano nos próximos 30 dias, baralho cigano? Peixes. É assim, olha, sabe o que você não está percebendo? É que nesse momento você precisa parar e refletir um pouco. Se isolar do turbilhão das coisas, se afastar um pouco, talvez, da sua rotina, para rever seus paradigmas, refletir, pensar um pouquinho mais em você, tá? O que mais? Qual é o momento de vida que o Pisciano está vivenciando nos próximos 30 dias, baralho cigano? Peixes, parece que vocês estão vivenciando um fim de um ciclo, alguns estão com congelamento emocional, alguns de vocês estão passando por términos, seja ele em qualquer nível, de relacionamento, de crenças. Alguns de vocês se veem tristes por terem que deixar morrer, alguns, não todos, mas eu percebo que alguns relutam em finalizar algo, tá? Só que este, peixes, é um momento em que você precisa finalizar algo, precisa terminar um ciclo, precisa transformar esse ciclo. Tem coisa que precisa terminar, tá? Então, eu sei que isso pode causar um pouco de tristeza também, mas será que vale a pena continuar do jeito que você tá? Sofrendo, se chicoteando, se sabotando, sendo rígido demais com os outros, sendo rígido demais consigo mesmo, tá? Vamos pensar um pouquinho? Vamos ver o que sua essência grita para você nesse momento. O que a essência do Pisciano está falando, querendo falar para ele nesse momento? Peixes.
Você está num momento em que muitas rupturas acontecem, em que é necessário um isolamento, um período de reflexão, como eu já falei, e que está tudo muito rígido. Mas a sua essência fala, cara, você é carinhoso, você tem um grande coração, você é leal, você é dedicado. Talvez que você precise enxergar as coisas como uma maior leveza, com uma inocência maior, sabe? Eu falo inocência porque assim, você já viu um cachorro quando o dono sai para trabalhar? Aquilo é desesperador para ele. Mas quando ele volta para casa, ele é recebido com beijos, com abraços, com alegria, né? Então talvez a sua essência esteja te pedindo, poxa, lembra do seu lado mais carinhoso, mais amoroso, e que olha as coisas com um amor que é incondicional, que não é tão rígido, tá? O que atrai o pisciano nos próximos 30 dias? Baralho cigano. A vontade de agir, a vontade de ser mais prático, talvez. Você pende mesmo pro lado mais vamos fazer, vamos acontecer, pro lado mais racional da coisa. Tudo que for lógico para você vai ser assim, uma coisa em que você vai estar mais vidrado nos próximos 30 dias, tá? Qual é o medo oculto do pisciano? Qual é o medo oculto? Peixes. Você sabe que as coisas só mudam na sua vida quando você toma a decisão de mudar. Então, você tem medo de tomar decisões, né? E se não está com medo de tomar decisões, vocês estão com medo de tomar uma atitude que saia do controle, que o resultado seja algo que saia do controle de vocês. Parece que vocês estão com medo de abrir a porta, sabe? É engraçado isso, porque deve ser muito específico. Alguém precisa abrir a porta e é o poder de decisão de viver no sofrimento, de viver na dor ou de se abrir a novas oportunidades está na sua mão, peixes. Vamos ver o que você precisa curar nos próximos 30 dias, pisciano. O que peixes precisa curar nos próximos 30 dias, baralho cigano? A mania, peixes, de achar que dá para resolver tudo, de que a história não acabou ainda, de achar que sempre tem uma página a mais. Vou tirar mais uma carta, ó. Eu sei que você, peixes, tem profundas raízes, que você... Nossa, alguns piscianos acabam procrastinando um término, evitando isolamento, evitando tomar decisões, porque isso é um padrão ancestral de vocês. Parece que, mesmo que a coisa esteja ruim, vocês se mantêm naquela situação porque sempre vocês têm uma pontinha de esperança que as coisas vão melhorar, tá? Mas isso precisa ser curado. Isso pode vir de papai, de mamãe, de vô, de avó, da sua ancestralidade até 5 gerações, tá? Talvez aqui você tenha que curar a sua história, o seu relacionamento com os seus ancestrais, tá? O que o pisciano precisa deixar para trás nos próximos 30 dias, baralho cigano? Peixes, olha bem pra cara da tia, saiu a casa. Sabe o que vocês precisam deixar para trás, queridos? A sua zona de desconforto.
Pois é, para alguns de vocês se tornou cômodo uma situação, uma convivência, um relacionamento. Tá na hora de deixar para trás, tá? Senão como que você quer que as coisas mudem? Por que as coisas não podem ser mais leves? Tá? Como as pessoas perceberão os piscianos nos próximos 30 dias, baralho cigano? O chato, né? Desculpa, peixes, brincadeira. Uma brincadeira com um amigo meu. Mas as pessoas te percebem num lado luz, tá? Elas te percebem como alguém que é esperto, alguém que vai atrás das coisas, que faz o que pode e o que não pode para conseguir o que quer. O problema, peixes, é que assim, apesar de vocês terem extrema inteligência e tudo mais, é como se as pessoas percebessem que você é tão intenso, tão focado nas suas coisas, que é como se você sugasse as energias dos outros, ou que você estivesse extremamente desvitalizado aqui. Alguns podem até passar a impressão de que estão com prejuízos financeiros. Alguns de vocês não, alguns de vocês são um pouquinho mão de vaca, devo confessar, tá? Mas outros é como se vocês estivessem passando uma necessidade muito profunda aqui, né? Talvez de afeto, talvez de carinho, por que não? Outros estão com algum problema em casa e que precisam ver isso, sair um pouco dessa energia, porque isso está contaminando os outros ao redor, beleza? E assim, não contaminando de uma maneira negativa, tá? Mas é como se a sua negatividade neste momento, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, porque você se nega a terminar um ciclo, acaba transpassando a energia para quem está ao seu redor, tá? Isso causa prejuízo até em algumas amizades, porque estar perto de você neste momento é como se as pessoas estivessem extremamente sugadas, não tá legal. Tá? A real é essa, não está legal e as pessoas percebem que você não está legal, tá bom? Como você se relacionará com as pessoas nos próximos 30 dias, peixes? E engraçado, né, que apesar de as pessoas te perceberem mal, você ainda dá tudo por elas, mesmo que do seu jeitinho. Você ainda faz, você ainda acontece para os outros, você toma ação, você se dedica para os outros. Mas vamos entender o que você ganha das pessoas, o que você recebe das pessoas nos próximos 30 dias. Peixes. Tá todo mundo percebendo tanto o seu desgaste energético e emocional que alguns acabam sendo até rudes com você. Se você tem algum relacionamento, apesar da vida íntima ser muito boa, estar assim, é como se as pessoas fossem rudes com você, quisessem te mostrar um caminho do que você precisa fazer acontecer, ou que você, em alguns momentos, você acha que as pessoas só estão pensando nelas. É como a síndrome do Salvador, né? Eu faço de tudo para ajudar aquela pessoa, mas quando eu preciso, ninguém me ajuda. As pessoas estarão mais agressivas na palavra com você nos próximos 30 dias, peixes. Mas perceba que tá todo mundo percebendo o seu desgaste energético e você não tá percebendo que neste momento você precisa se isolar, lembra? Você precisa refletir sobre o que te faz bem e o que te faz mal para poder terminar essa situação que cada vez mais está te sugando energeticamente, tá?
O que aparece para surpreender o pisciano nos próximos 30 dias? Baralho cigano. Saíram duas. A primeira, a lua. A segunda, os pássaros. Peixes. Sabe o que aparece para te surpreender? Alguns é a mãe de vocês, tá? Ou uma figura feminina. Mas, assim, se você se propuser a olhar de fato para o seu lado mais sombrio, para o seu lado que você... Mas seja sincero, peixes. Você consegue ouvir mais a sua intuição. Alguns vão se surpreender demais ao ouvir a intuição. Demais da conta. Outros podem até acender uma velhinha, fazer um ritual, entendeu? Que vocês vão se surpreender com os resultados aqui. E se vocês entenderem que vocês precisam levar as coisas de maneira mais leve, mais alegre, talvez, cantando, saindo para ter papos leves, não papos sérios, você vai se surpreender, porque sua mudança de atitude vai fazer com que o mundo ao redor mude. Belezinha? Qual é o atual aprendizado do pisciano, baralho cigano? Qual é o atual aprendizado nos próximos 30 dias? Os trevos. Peixes. Vocês precisam aprender que a nossa sorte é a gente quem faz. Lógico que dá para ter uma ajudinha da espiritualidade, sempre dá. Alguns precisam aprender a fazer banho de erva, só me veio isso na cabeça, tá? Mas vocês precisam aprender atenção, edição. Vocês precisam aprender que quando um obstáculo ele aparece na nossa vida, não dá para fazer uma tempestade em copo d'água. A gente tem duas opções: resolver ou não resolver. Tem alguma opção certa? Não sei, só cabe a você descobrir se é certo ou não. Só que quando a gente se propõe a atravessar os obstáculos ou apenas contorná-los, é como se a nossa sorte mudasse. Então, as coisas, elas têm uma solução. Tudo tem uma solução nessa vida, só não tem a solução à morte, tá? E se não der para resolver nesse momento, será que é tão importante tentar resolver nesse momento? Sabe, tem coisa que tá bom, a gente precisa resolver, mas tem coisa que dá para deixar de lado. Dá para ignorar e seguir por outro rumo e tá tudo bem. Mas vocês precisam aprender a fazer a sorte de vocês trabalhar ao seu favor. E isso é com vibração, com mudança de pensamento, com reforma íntima, sem se deixar abalar pelos tropeços da vida. Beleza? Qual é o conselho para o pisciano para os próximos 30 dias, baralho cigano? Qual é o conselho? Aventure-se mais, peixes. Saia para se divertir, saia para passear. Viva as coisas de forma mais leve. Mas o fato é, aventure-se. Faça coisas que você nunca fez antes. Vá para o seu trabalho por um caminho diferente. Retome a paixão pela vida. Vamos ver o que mais sai por aqui. Corre dessa pessoa. Se você está num relacionamento tóxico, tá na hora de pegar sua mulinha, seu cavalinho e desamarrar o burrinho da onde você amarrou. Tá na hora de partir.
Alguns terão insights poderosos sobre o que modificar durante a noite observando a lua. E aí você vai descobrir que, era tão simples. E você estava criando um monstro de 7 cabeças na sua mente. Perceba que todo e qualquer ciclo na nossa vida é sim um presente, porque é um aprendizado. E não precisa ficar se chicoteando, é preciso olhar com olhos diferentes, com uma visão diferente para isso que você está vivenciando hoje. Cuidado, peixes, para não se sentir dominado. Alguns de vocês estão sofrendo sim vampirismo, tá? Então não se deixe dominar pela sensação de tristeza, de depressão, porque isso pode se agravar. Beleza? É como se pensamentos obscuros tendessem a rondar muito a cabeça de vocês nos próximos 30 dias. Então dá uma segurada, peixes. Alguns precisam mudar de casa. Alguns finalizam alguma obra específica aqui, tá? Alguns precisam largar o conforto da casa da mãe. E é isso. Vamos ver o que mais. Ou alguém do passado retorna à vida de vocês, tá? Algo de alguma história que não acabou ainda. Mas o que eu percebo, nossa, alguns de vocês me veio álbum de fotos de algum pet aqui. Não sei porquê. Alguém deve ter perdido algum pet, fica olhando as fotos e relembrando das fotos. Né? Alguns podem vir a adotar um novo animalzinho. Para outros, uma amizade do passado retorna para te fazer te ajudar a reescrever sua história. E aí sim você passa por um processo magnífico de reconstrução do seu eu, do seu você, do seu eu interior. Veja, peixes, para mudar qualquer coisa é preciso tomar uma atitude. E você tem o poder de decisão nas suas mãos. Você não sai da situação em que você está porque você não quer, tá? Era isso, meus amores. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Um beijo e é nóis!